aqui a gente fala de prevenção. E por isso que a gente tem a honra de receber a nossa querida doutora Andréa Lopes, nutricionista, para poder a gente conversar um pouquinho aqui, doutora, sobre doenças crônicas, sobre prevenção e como que a gente pode se proteger, principalmente em relação à alimentação. Seja bem-vinda ao nosso Vida Mais. Muito obrigada, eu estou feliz e honrada de estar aqui com você discutindo esse assunto tão importante, né? Cardiometabolismo, nutrição e alimentação, para todo mundo de uma forma que seja bem objetiva, que seja fácil de entender, mas que esteja principalmente fundamentada. Sim. Saúde do coração, ele é muito importante, visto os dados epidemiológicos que a gente tem aí de altas taxas de morbidade e mortalidade associado aí com o evento cardiovascular. E a nutrição está presente desde a concepção até a vida, a pessoa mais idosa. Então é importante a gente falar sobre isso, sim. Sim, eu lhe adianto, eu acho que eu já comentei isso com você em off aqui, mas eu vou repetir agora aqui para quem está assistindo a gente. Quando o paciente me pergunta assim, doutor, eu vim aqui para mudar o meu estilo de vida, eu quero mudar, eu quero me cuidar mais, por onde eu começo? De preferência, se ele não passar nem na consulta comigo ainda, eu digo, comece por uma nutricionista. Porque eu acho que é o caminho que muitas vezes o paciente pode seguir com a orientação adequada, porque quando a gente fala em atividade física especificamente, nós somos cheios de desculpas para dizer que não faz. Mas a alimentação todo mundo pode mudar, né? Então, já pegando o gancho aqui e lhe dando as boas-vindas na nossa conversa, falar sobre alimentação e qual a real relação que tem entre a alimentação e o desenvolvimento de doenças crônicas, sobretudo hipertensão, diabetes e outras que são tão comuns. Sem dúvidas tem uma relação direta. Você falou aí de um fator modificável e aquele que a gente não muda uma genética. Mas a gente tem mudança que a gente pode ir fazendo e adaptando, que é a alimentação e prática de exercício físico. A alimentação tem uma relação direta com o surgimento de doenças crônicas e ela tem uma relação também que a gente chama de fator protetor, alimentos que podem proteger o coração, por exemplo. Uhum. A alimentação, ela pode, né, de acordo com o padrão que a pessoa costuma comer, o que ela come mais na sua rotina, influenciar nos níveis de colesterol, de glicose, no surgimento de outras doenças crônicas. E, como eu falei há pouco, os dados epidemiológicos comprovam que esses alimentos, principalmente com essa modernização, com a industrialização, que as pessoas passam a comer mais produtos industrializados, a ter um estilo de vida mais sedentário, um ambiente que a pessoa vive vai contribuir para o surgimento dessas doenças crônicas. Sim. E você identifica ainda que na nossa região, na nossa cultura, especificamente aqui no Nordeste, que a gente tem ainda uma certa resistência a mudar os hábitos alimentares ou de repente seguir uma orientação adequada? Sim, Jocelyn, eu identifico sim, porque a gente tem uma cultura alimentar que ela vem aí de centenas de anos, né? Nós temos influência alimentar que vem dos índios, vem da África, vem da colonização. Aqui no Piauí a gente começou com o fato de comer mais carboidrato, a macaxeira, da carne de sol. Então a gente tem realmente porque a gente come aquilo que está disponível ao nosso redor. Né? Nós não vamos querer adotar, por exemplo, um padrão de dieta do Mediterrâneo se a gente não vive no Mediterrâneo, não vive onde está o alimento disponível. Existe uma resistência, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer adaptações regionais. Né? Se é para uma indicação de comer salmão, né, que é um peixe caro, um peixe que não é comum para a gente faz adaptações para peixes que são mais regionais, por exemplo. De gorduras também. Então, existe uma dieta que é adaptável para aquela região, que isso, de fato, é o que funciona. Não a gente querer instituir um padrão alimentar que não é condizente com a nossa realidade, com o bolso, com o lugar que a pessoa vive. E a respeito de mentalidade, você acha que as pessoas hoje, com a sua experiência, você acha que as pessoas hoje estão mais adeptas a de fato mudar e seguir uma orientação adequada, ou você acha que ao longo do tempo o comportamento das pessoas tem sido o mesmo? Bom, a gente vive dois cenários. Eu acho que as pessoas estão mais abertas para ouvir e fazer, né, realizar essas modificações que melhorem seus hábitos alimentares. Por outro lado, a gente tem um cenário que é de publicidade de alimentos e do que a indústria se move nessa dinâmica de vender mais o ultraprocessado. E tem atrás disso tudo,
né, de uma forma mais ampla, as políticas públicas que vão gerenciar isso. Se eu tenho um país que ele vai fazer uma maior taxação para um ultraprocessado, eu vou ter menos consumo. Se eu tenho uma cultura, por exemplo, de comprar fruta e verdura no mercadinho perto da minha casa, eu estou valorizando aquilo que é regional, eu estou comprando os alimentos mais naturais e comendo melhor, porque eu estou comendo mais natural dentro da minha região e eu não vou em grandes redes de supermercado. Sim, sem dúvida. E se a gente for falar especificamente dos alimentos, quais os alimentos do nosso dia a dia aqui que são os maiores vilões para o desenvolvimento dessas doenças crônicas? Ultraprocessado, que é isso. Nós não vivemos numa fazenda para comer tudo natural. Isso é fato. O estilo de vida mudou, nós moramos mais na cidade, tem que ter alimentação fornecendo para uma população aí muito grande. Então, tem alimentos que eles passam por processamentos que são minimamente processados e que eles são mais aceitáveis. Se eu for comprar um feijão, eu vou comprar um feijão que ele foi limpo, que ele está ensacado, por exemplo, né? Se eu for comprar uma salsicha, a salsicha ela passou por um processo muito grande, que ela perdeu ali as suas características. Então, o ultraprocessado é aquele produto, eu não gosto nem de chamar alimento, é aquele produto que ele passou por tanto processamento que ele perdeu suas características. Os ultraprocessados hoje representam uma fonte de alterações metabólicas, nutricionais, de peso e de surgimento de doença crônica, câncer, diabetes, hipertensão, junto com outros fatores, que também não é só o que a gente come, mas o nosso ambiente. Mas assim, trazendo alguns dados, especificamente isso foi do Conselho Regional de Medicina agora recente, em São Paulo. Tem em poucas semanas que saiu um estudo, pra você ter uma ideia, falando da mortalidade dos médicos especificamente, comparados com a população em geral. A população em geral, e nós já falamos aqui algumas vezes no programa, o homem brasileiro ele vive em torno de 73 anos, em média, a mulher 79. O médico brasileiro, o homem, ele vive 69 anos em média. E a mulher, pasmem, 59 anos é a idade média da mulher nesse estudo do CREMESP. Isso levando em consideração hábitos de vida que muitas vezes são ruins, estresse, noites mal dormidas. Então, aqui eu estou trazendo um dado local, né? Brasileiro e de uma área específica da medicina. Mas se pensar em muitos outros profissionais que têm essa vida mais atarefada e que não tem um horário, uma rotina adequada, tudo isso é empecilho. Mas é um exercício diário também, de um esforço próprio, porque você falou em atividade física. Não é fácil a gente parar 50 minutos, 1 hora do nosso dia para encaixar a atividade física, mas com certeza, você analisando o seu dia, você vai encontrar esse momento lá. Sim. Então, esse dia a dia que realmente é mais corrido, mais puxado, você vai encontrar 1 hora. Até porque, outra coisa que a gente sempre comenta como profissional de saúde, né? É que se adoeceu, você vai arrumar tempo para cuidar da saúde depois. Então, quando você está com saúde, você está trabalhando, você tem todos os seus projetos, mas não se cuida. Mas se adoecer, vai ter que parar tudo isso. Exatamente. Então, não tem como. Não tem como a gente não deixar de recomendar e trazer para si, né? E para as pessoas que nos procuram também. Você comentou aí da salsicha também, já tem uns 5 anos que eu tirei salsicha. Totalmente. Era ótimo aquele cachorro quente. Cachorro quente que era com salsicha. Com a carne moída e a salsicha. Né? Não, eu tirei essa salsicha. Tirou a salsicha, deixou a carne moída, salsicha com certeza. Zero, a carne moída fica ali, a carne fresquinha. Os ambientes, né? Se você vou pro cinema e eu vou ter lá num shopping, é um ambiente obesogênico, né? Você não vai encontrar alimentos tão saudáveis assim. Então, as escolas, os shoppings, né? Os locais que a gente vive, eles vão influenciar também. Profissões também estão mais expostas, né? A comida. Se for no sábado à noite, foi lá no shopping, tem um evento importante, a gente passa um pouco do tempo, exagera, enfim. Mas o dia a dia é o que conta, né? Então tem paciente que toma muito refrigerante. E aí diz assim, mas é porque... Tudo bem, mas eu dou um exemplo. Sei lá, hoje é terça-feira, nós estamos aqui no meio de uma consulta. Por que daqui a pouco você vai almoçar e vai tomar um refrigerante? Exatamente. Então, olha, é a pergunta que vem. Será que eu não posso, doutora, eu não posso nem uma feijoada? Gente, óbvio, né? Tem o comer hedônico, que é o comer por prazer, né? Porque é gostoso, é bom comer bem, é gostoso comer. Tá aqui o nosso sinal cerebral. Mas o padrão, aquilo que está no meu dia a dia, é que vai definir a minha saúde. É um dos definidores importantes. Então, sair daquele padrão,
principalmente com os ultraprocessados, eles vão influenciar. Quando você tem, por que tomar um refrigerante todo dia? Né? Por que comer tanta fritura o tempo todo? Né? Se você come um bolo aqui de aniversário, se você faz algo extra, vamos chamar assim, isso não tem problema algum. Uma coisa que é importante também para você que está assistindo a gente e que, de repente, não teve ainda uma orientação nutricional. Um fato importante, doutora Andréa, é a reeducação. Então, assim, a possibilidade de você, se consome muito açúcar, substituir esse açúcar. Se você tem muito carboidrato, então o fato, quando nós vamos em profissionais como você, como um nutricionista que vai orientar, a gente se educa e leva para o restante da vida. Então, termina que hábitos que foi feito ao longo da vida, a consulta com o nutricionista, no meu modo de enxergar, ela não é só para seguir aquela dieta e naquele tempo estabelecido. Porque mesmo com o passar dos anos, eu fui reeducado e alguns hábitos eu vou mudar para sempre na minha vida. E é questão de rotina. E você se adapta para isso. Por isso que a educação, né, aquilo que a gente aprende a comer, começa na nossa infância, né? Começa em casa e ela vai se estender daí em diante. Para os hipertensos, além do sal, que é popularmente falado, que outros cuidados e que outros alimentos contribuem para a piora da hipertensão? Bom, além da adição de sal, aquele sal que você leva para a mesa para colocar numa salada ou na comida, que isso não deve acontecer, aqueles produtos industrializados, volto de novo, os ultraprocessados que têm adição de sal. Aí vem a salsicha, picles, azeitona, lanches de pacote, batata frita de pacote, então eles contribuem para aumentar a pressão arterial. Pergunta comum, doutora Andréa, eu não bebo. Sim, eu nunca gostei, até tentei. Sim, o álcool. E ainda hoje alguém diz assim, Jocelyn, toma esse vinho aqui que você vai gostar. Eu não faço é gostar. Então não bebo absolutamente nada, mas pergunta comum. E o álcool, doutora? Pode beber? O que ele prejudica nas doenças crônicas? Qual é a sua visão a respeito disso? Sim, o álcool, veja, eu acho interessante você perguntar isso. Não existe dose segura para álcool. A gente encontra na literatura uma informação de tomar uma taça de vinho, uma lata de cerveja, doses bem pequenas, mas de fato não existe taxa segura para bebida alcoólica. O impacto que tem na bebida alcoólica: aumento de triglicerídeos, que é fator de risco para diabetes. O consumo prolongado de bebida alcoólica afeta o fígado, isso pode levar a fibrose cística e outras condições, até o próprio alcoolismo. Então o álcool não tem. O vinho, ele tem um componente, os fitoesteróis, que vem lá das uvas, que tem um fator protetor cardiovascular, não o álcool que está no vinho, né? Tanto é que o vinho lá que eles consomem na Grécia, por exemplo, seriam vinhos mais puros, mais secos, mas não tem dose segura. Dizer radicalmente para a pessoa não beber, eu fico, esse discurso, doutor Jocelyn, um discurso radical, eu não gosto. Eu gosto de ser, né, me comportar até para a minha vida mesmo, né, de ser mais flexível, mas de recomendar algo que sair, os níveis de evidências científicas estão lá embaixo, não tem como a gente recomendar o consumo de álcool. A gente está falando aqui de muita coisa que faz mal, mas tem alimento que faz bem, então, que ajuda a controlar? Sim, vamos dar uma aliviada então para quem está assistindo a gente, que que a gente pode comer então? É isso que é o bom, né? Eu vou indicar aquilo que, vou falar daquilo que não deve, né? Mas também existem muitos alimentos, né, que eles são protetores. Você, claro, como um cardiologista, você já ouviu falar de dieta cardioprotetora, né? E elas são adaptadas. Existem grandes estudos, grandes publicações que falam sobre a dieta DASH, né, que é uma sigla para parar a hipertensão arterial, e da dieta do Mediterrâneo, que é a mais ligada aí com diminuição de evento cardiovascular, de infarto, pressão e tudo. O que é uma dieta cardioprotetora? É quando eu tenho aquela frequência, aquele padrão, em que eu vou comer pelo menos uma salada por dia, uma vegetal, que eu como 2 ou 3 frutas, que eu tenho uma frequência maior de comer peixes pelo menos 3 vezes na semana, principalmente para aquela pessoa que tem diabetes ou que vive com hipertensão arterial, que eu faça consumo de gorduras, de óleos vegetais, em detrimento de gorduras que são saturadas. Por exemplo, gordura muito comum para a gente aqui no Nordeste é o óleo de coco. Ele tem uma gordura saturada chamada ácido graxo láurico, que aumenta o LDL, colesterol. Não é comum para nossa região usar óleo de coco. Doutora, por que antes usava azeite de coco e não tinha colesterol alto e agora tem? Porque o estilo, o conjunto do que a pessoa come não é só o óleo de coco, mas ele vai influenciar. Então, o alimento bom, vamos fazer um cardápio aqui bom, que seja cardioprotetor? Verdura,
fruta, alimento natural, temperar a comida com cebola, cebolinha, cheiro verde, alho, que tem uma substância que ajuda até no controle da pressão arterial, a alicina. Quanto mais natural for, melhor vai ser. O recomendado em relação a óleos é que a gente utilize os óleos vegetais. Eu acho bom fazer um rodízio de óleos. Um pouco de óleo de girassol, um pouco de algodão, um óleo de milho. E também não adianta a gente usar um óleo vegetal bom, né? O azeite de oliva é bom, mas ele se torna caro para cozinhar, principalmente para uma família grande. Mas grelhados, cozidos, de caldo, da brasa quando for possível, utilizando as máquinas, as panelas, né, como air fryer que chama, são melhores. O que é que eu não faria, né, que não deve ser feito? As frituras, aquelas carnes que são banhadas na gordura, aquela carne que você vê aquela gordura brilhando, os empanados, a milanesa, creme de leite, misturado aí com bacon, estão com ouvindo, gordura. Né? Aí sim, os hambúrgueres, esses são saturados, né? As gorduras, elas são divididas assim, né? Em insaturadas e as saturadas. Aí a gente vai ter as saturadas mais presentes nas gorduras de origem animal, manteiga, carne vermelha principalmente, e a única fonte vegetal é o óleo de coco, azeite de coco ou de palma. Você já viu uma propaganda que tem assim, um chocolate de X marca, diz assim, agora com mais leite. Como se aquilo, vê aí a indústria, agora tem mais leite. Seria melhor ter mais leite? Não, né? Seria melhor ter mais cacau, que cacau ele já vai ser mais cardioprotetor. O integral, a gordura do leite é que vai fazer com que aumente mais o colesterol. Isso é o quê? Isso é mídia. Existe algum momento do dia onde a alimentação é mais importante? É o café da manhã realmente? Existe diferença? Sim, eu concordo. É o café da manhã. E você sabe, doutor Joserlano, quanto mais tempo passa, mais a gente valoriza um café da manhã. Quando as pessoas têm um estilo de vida, principalmente os mais jovens, né, que vai para a escola, para a faculdade, não tem tempo, a mãe não tem tempo de fazer café e sai sem tomar café. No café da manhã, a gente vai ter mais energia. Inclusive, não precisa, tem outro ponto importante que é comer de 3 em 3 horas. Tem uma população que não precisa disso. Mas os estudos científicos têm demonstrado que aquelas pessoas que comem mais à noite, vai ser quem? Os profissionais que estão na noite, os plantonistas, os policiais, os músicos, eles são eu estou citando aqui, né, tem outros, mas são os mais comuns. Então, tem sido demonstrado que pessoas que comem mais à noite, elas apresentam mais alteração metabólica, resistência à insulina, glicemia alterada, depois vem um pré-diabetes, vem excesso de peso. Né? Então, quanto mais o café da manhã, quanto mais a gente valorizar e comer melhor no café e ao longo do dia diminuindo, melhor. Essa é a nossa doutora Andréa e é especialista em nutrição, doenças crônicas, e é a nossa nutricionista do Sob Medida, porque aqui a gente só fala de Sob Medida aqui nesse programa também. Tá ótimo, o que é que você está achando dos participantes? Eu estou achando excelente, eles estão super engajados, muito animados, né, fazendo exercício, mostrando aquilo que vem comendo. Eu acho que isso é uma descoberta para eles. Eu acho também, eu tenho certeza que isso tem influenciado de forma muito positiva quem está assistindo ao programa, né, porque vê eu vou chamar de batalha mesmo, né? Lutar com doença crônica, com obesidade, não é fácil, doutor Joserlano. O sinal de saciedade, ele é diferente para todo mundo. Primeiro, gente, comer é super gostoso, né? Se juntarmos nós todos aqui do estúdio e a gente comer, o sinal de saciedade para a gente vai ser diferente, isso é informação de hipotálamo, né? Os análogos de GLP-1, eles vieram numa revolução que já vem há muito tempo, agora que está assim, né? Bombando e falando, o pessoal usando isso também para outras coisas, mas essas medicações para tratar a obesidade, não para estética, elas são ótimas no sentido de diminuir gordura do fígado, de melhorar a resistência à insulina, de diminuir glicose, tanto que elas começaram a ser usadas no diabetes, né? A gente também está super animado aqui de estar vendo essa evolução deles e podendo inspirar outras pessoas. Doutora Andréa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito enriquecedora, tenho certeza que quem assistiu a gente aqui teve acesso a essas informações de qualidade. E o Vida Mais é seu também. Tem aqui como uma extensão para que a gente possa estar sempre juntos e levando essa informação para as pessoas. Que bom, eu fico muito feliz de poder estar com você nesse programa. Eu acho que é só sucesso e vamos aguardar outubro aí com uma finalização. Eu vou chamar aqui finalizar a primeira parte, porque depois vai continuar de outras maneiras também. Verdade. Obrigado, doutora Andréa. Obrigada.